A Bíblia faz várias advertências contra o amor às riquezas e como isso seria a raiz de muitos males da nossa vida. Será que isso significa que a gente não possa almejar crescer financeiramente ou ter riquezas? Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, senta em volta da nossa fogueira e vamos falar sobre isso. Não é incomum que as pessoas façam essa associação, principalmente no meio religioso, de que as riquezas são um mal em si mesmo. Isso se deve, muito provavelmente, a alguns versículos que são colocados na Bíblia, como, por exemplo, que as pessoas que querem ser ricas se enredam em muitos laços e que isso é a raiz de muitos males. Ou o versículo que o próprio Jesus disse, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas na Bíblia, sempre a gente tem que analisar os assuntos como um todo, não simplesmente ler um versículo e fazer uma doutrina em cima daquilo. Nós temos que analisar ela por inteiro e então chegar numa conclusão sobre o que aquele versículo quer realmente dizer. Podemos, por exemplo, analisar a história de Jó. Jó foi colocado pelo próprio Deus como um homem sincero, reto e temente a ele, e que não existia na terra ninguém como Jó. O que a Bíblia também menciona sobre Jó é que ele era um homem muito rico. Ele tinha tantas posses e tantos funcionários que ele foi considerado o maior homem do Oriente. Ou seja, o fato de ele ser rico, e ele era muito rico, não foi reprovado por Deus em nenhum momento, e não foi colocado ali como uma fonte de algum pecado de Jó. Nós também vemos em outro versículo bíblico que bem-aventurado é o que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa. Mais uma vez, a prosperidade e a riqueza não é condenado aqui, pelo contrário, é colocado que a pessoa que teme ao Senhor vai ter como consequência essa prosperidade e essa riqueza dentro da sua casa. Então a gente vê claramente que a riqueza não é um mal em si só, e que é o próprio Deus que nos dá força para poder trabalhar e depois inteligência e sabedoria para administrar esses recursos da melhor maneira possível. Homens santos e patriarcas da Bíblia tinham recursos financeiros. Mas é a nossa relação com o dinheiro que pode ser muito problemática e a raiz de muitos males. Por exemplo, vamos ver a história de dois patriarcas da Bíblia, Abraão e o seu sobrinho Ló. Então, os dois moravam numa mesma região e cada um tinha a sua família, tinha os seus funcionários, tinha os seus bens e tinha os seus animais. Esses animais meio que compartilhavam o mesmo pasto e os pastores dos dois estavam brigando por causa daquele pasto. Um queria ficar numa região, o outro também, e aquilo estava causando brigas. Então, Abraão, que era o tio de Ló, sugeriu para ele que eles se separassem, vivessem em regiões um pouquinho mais distantes uma da outra para que não acontecessem mais esses problemas. Ló, então, olhou para a terra que tinha disponível e escolheu a terra que era mais fértil, mais bonita. E Abraão, aceitando aquela decisão, foi para a terra que sobrou, para o outro lado. Inicialmente, a gente pode achar que Ló não fez nada de errado, certo? O tio dele sugeriu que ele escolhesse uma terra, ele escolheu e foi para lá viver a sua vida. Porém, aqui a gente pode ver algo que ele fez, que a decisão dele foi influenciada sim por amor ao dinheiro. Porque o local que ele escolheu era coladinho de uma cidade chamada Sodoma. E se você conhece um pouco da história bíblica, você sabe que Sodoma era uma cidade muito má. As pessoas que moravam ali tinham uma conduta totalmente contrária à vontade de Deus. Então veja que quando ele escolheu aquela terra, ele não se preocupou com isso. Ele não pensou que os amigos dele seriam pessoas totalmente ímpias e que isso ia influenciar ele e a religiosidade dele. Ele não se preocupou que as pessoas com que ele iria fazer comércio eram ímpias e que ele ia ter muitos problemas relacionados a isso. Ele não se preocupou que os amigos dos seus filhos, as influências que os filhos iriam receber seriam más. Ele não se preocupou que as pessoas com as quais os seus filhos provavelmente se casariam seriam maus. Então ele teria uma série de influências ruins naquela cidade. E ele passou por cima de tudo isso quando ele viu que a terra era mais fértil. Então você veja que Ló, nesse momento, ele colocou o dinheiro
acima de outras coisas que ele deveria considerar na hora de escolher o local que ele iria morar. E isso pode sim ser considerado um amor ao dinheiro. Não o fato de que ele buscou ter prosperidade financeira, mas que ao buscar ter prosperidade financeira, ele passou por cima de outras coisas que eram muito mais importantes. Ou seja, não é buscar trabalhar ou buscar ter mais recursos ou prosperidade que é o problema, mas sim colocar isso à frente de todas as outras coisas e principalmente não considerar que você talvez para exercer um certo trabalho ou para ter um certo recurso financeiro, você vai ter que quebrar mandamentos de Deus. Você vai ter que não respeitar o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Você vai ter que prejudicar a relação que você tem com a sua família ou com os seus filhos. E isso, ao meu ver, seria esse amor ao dinheiro, em que o dinheiro é colocado na frente de todas essas outras coisas. E sabe o que é o mais irônico, talvez, dessa história de Abraão com Ló? É que Ló, apesar de ter ficado ali na terra mais fértil e ter prosperado, ele, ao fim da vida, perdeu tudo. E quem enriqueceu realmente foi Abraão. Aquele que não buscou a riqueza em primeiro lugar, mas sim o reino de Deus em primeiro lugar, teve a riqueza acrescentada. O amor faz com que você tome decisões que mudam a sua vida. Então, alguém que começa a amar um homem ou começa a amar uma mulher, vai mudar muitas coisas na sua vida. Pode mudar de gostos, pode mudar até de cidade por essa pessoa. Quando você ama Deus, acontece a mesma coisa. Você toma uma série de decisões porque você ama Deus. Você muda certas coisas que você faz na tua vida, você diz não para certos caminhos, diz sim para outros, tudo pensando nesse amor que você tem a Deus. E a mesma coisa é com o amor ao dinheiro. Se você ama o dinheiro, você vai tomar as suas decisões baseado no dinheiro e não em outras coisas. Não será mais o bem-estar da sua família, o bem-estar do seu próprio corpo ou da sua espiritualidade em que você vai considerar na hora de tomar uma decisão. Mas aonde é que eu vou ganhar mais dinheiro? E aí sim, quando o dinheiro está em primeiro lugar, quando o dinheiro é o que você ama efetivamente, isso que é colocado na Bíblia vai acontecer. Você vai se enlaçar, você vai se enredar e vai cair em muitos males por causa desse amor. A Bíblia prega o trabalho, a sabedoria e a prudência. Quando você aplica essas coisas na sua vida, no seu trabalho, você vai ter prosperidade financeira ou estabilidade financeira, pelo menos. É uma consequência de você fazer o que Deus está te pedindo. Então, como que isso vai ser ruim em si só? É claro que não. Porém, colocar essas outras coisas acima dos outros e principalmente acima de Deus é que pode sim te trazer problemas. Então, espero que você tenha gostado desse tema e até a próxima. Tchau, tchau. Você gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida ou tem algum comentário que você queira fazer? Deixa ele aqui embaixo, a gente vai ter o maior prazer em te responder.